Pensa em desopilar, mas não tem dinheiro para comprar ou manter um Jeepão a diesel? Eu tenho a solução para você: Pajero TR4 e Renault Duster. Qual deles é o melhor 4x4 barato para aventuras? Neste duelo, vou compará-los e falar qual é o melhor para você. Mas antes de continuar, eu preciso lembrar que esses dois carros só são bons para determinado tipo de pessoa, que é aquela que faz uma cozinha na beira da estrada, enxerga toda a natureza como um banheiro em potencial, tem disposição para dormir em qualquer lugar e mede consumo em sorrisos por litro. Seja bem-vindo ao Automóvel 2.0, o canal sobre carros mais aleatório que tem no YouTube. Hoje eu estou falando de 4x4, amanhã eu posso falar de pneu, de Fiat 500, depois de aspirador de pó. Então, é nesse ambiente totalmente diverso que eu te convido a entrar, se inscrever e já deixar um like da confiança. É muito importante para o nosso crescimento. E bora para o comparativo. Esses dois carros são encontrados na faixa dos 40 aos 75 mil reais e servem ao uso misto de rotina urbana semanal e fora de estrada nas folgas. Tem manutenção tranquila em termos de disponibilidade de peças e mão de obra. Um deles eu não recomendo como carro único e principal da família, mas ambos podem ser usados tranquilamente com algumas ressalvas que eu vou apontar. Mas antes eu quero contar um pouquinho da história deles dois. O TR4 é o menor membro de uma família de utilitários e surgiu em 1998 como Pajero IO. Foi desenhado na Itália, pela mesma empresa que desenhou vários Ferraris, e teve inclusive uma versão 3D bem bonitinha. Sua produção no Brasil começou em 2002 e teve 3 fases. A com desenho original, outra com faróis e lanternas redondos e uma última com os faróis roubados de um outro modelo da Mitsubishi. A sua produção no Goiás foi encerrada em 2014. O Duster foi lançado na Europa em 2010 e é fabricado no Paraná ao lado de sua versão com caçamba. Embora a Oroch 4x4 seja feita no Brasil para exportação, o Duster 4x4 saiu de linha em 2019, ainda na primeira geração. Mais adiante eu vou falar da disponibilidade atual desses dois carros no mercado de usados e também de algumas alternativas a eles. O Duster tem construção monobloco com centro de massa relativamente baixo. Tem um motor instalado na transversal, tração dianteira por padrão e traseira conectada por diferencial viscoso, uma espécie de embreagem eletromagnética multidisco. Considerando que a suspensão traseira é independente, do tipo McPherson, o diferencial traseiro está fixado ao subchassi e envia potência às rodas por meio de semi-árvores. Já o TR4 é uma miniaturização dos Pajeros maiores. Tem um motor instalado na longitudinal, o câmbio instalado entre motorista e carona, caixa de transferência com redução, cardan e tração traseira por padrão, com eixo rígido que trabalha junto com a suspensão. Ao acionar o modo 4x4, outro cardan envia potência ao diferencial dianteiro. É um conjunto bem parrudo e pesado. É o mesmo sistema de Triton, SW4 e Trailblazer numa versão, como eu falei, miniaturizada. É bruto, que até o acionamento da tração é feito por alavanca, nada de botãozinho eletrônico giratório aqui. Mas ao contrário de vários outros 4x4, esse Pajero pode rodar no asfalto com tração integral ativada. Os dois carros são equipados com motores tradicionais, 4 cilindros, 2.0, bloco em ferro fundido, cabeçote 16 válvulas, sem variador, tocado por correia, mesma faixa de potência e torque. Mas as semelhanças param nisso. O motor do Duster é instalado no mesmo sentido do eixo dianteiro e o do TR4 é instalado no comprimento do carro. O sistema de tração do Pajero tem 4 modos de funcionamento, um a mais do que o comum encontrado em picapes. Tem o 2H para rodar em condições normais, para menor consumo de combustível, 4H para usar em condições adversas, como um asfalto molhado e trilhas leves, eu recomendo mais para rodar no cascalho, 4HLC para bloquear o diferencial central e funcionar como um carro 4x4 tradicional, e 4LLC para bloquear o diferencial e acionar a reduzida, que multiplica a força das 5 marchas e também da ré.
O Duster não tem caixa de redução, tem basicamente o mesmo câmbio de 6 marchas do Megane e para compensar a falta de reduzida, ele tem uma primeira marcha bem curta, tão curta que é praticamente inútil no dia a dia. Seus modos de tração são 2WD para uso constante, Auto, que monitora a perda de tração e aciona o 4x4 somente quando necessário, e Lock, que bloqueia o diferencial central. O Duster tem construção semelhante a qualquer SUV compacto moderno, na verdade praticamente a qualquer carro moderno, uma construção monobloco, muito mais leve, sem um chassi pesado na parte de baixo. As suas dimensões também são completamente diferentes do Pajero. No comprimento, são 30 centímetros de vantagem para o Duster. Vale lembrar que os 4,3 metros do Mitsubishi são ocupados parcialmente pelo Step. Na altura, o Mitsubishi é mais alto, quase 10 centímetros, e no entre-eixos ele é mais curto. Tá? E é uma vantagem o entre-eixos mais curto porque proporciona um melhor ângulo de passagem. É mais difícil arrastar a barriga do carro num obstáculo. A bitola traseira aí já é uma vantagem do Renault, tá? É um carro mais largo e, consequentemente, também mais estável. Mas é um assunto que eu vou tratar daqui a pouco. A altura do solo, os dois têm mais ou menos 21 centímetros e peso também muito parecido. Dito isso, qual deles é o melhor de usar de segunda a sexta, na semana? O Duster, de longe o Duster, né? É um carro muito mais confortável pelo fato de ter construção monobloco e suspensão convencional. É um carro de uso normal, tá? Ele se comporta como um SUV convencional. Ele não tem os pulos, os solavancos típicos de uma suspensão mais parruda como a do Pajero TR4. O espaço interno é muito maior, é um carro que tem um porta-malas de 400 litros, são 312 apenas no Pajero. Tem a questão da abertura da tampa, muito mais cômodo no dia a dia. O Pajero tem uma abertura lateral e ao contrário, ou seja, é uma abertura feita para mercados de mão inglesa. O EcoSport, por exemplo, projetado no Brasil, a abertura da porta é feita no sentido da calçada, então é muito mais fácil acessar para colocar algum tipo de coisa. Mas eu gosto do Pajero, pelo fato dele ser diferente de tudo que nós conhecemos hoje, ele proporciona uma experiência bem distinta e muito agradável. O câmbio manual do carro é legal, a direção hidráulica tem um peso bom, é um carro pequeno, ele é estreitinho, curtinho, então é muito fácil de achar vaga para ele, de estacionar, então é um carro que passa em qualquer lugar, então não é tão ruim. Mas num piso mais acidentado ali do dia a dia, um quebra-mola, o Duster acaba sendo mais agradável. E na trilha, no fora de estrada, qual deles é o melhor? Vai depender do caminho, vai depender do trajeto. Uma trilha mais leve, o Duster acaba sendo mais agradável. Uma trilha mais rápida também, de velocidades maiores, o Duster também é mais seguro. O comportamento dele é previsível, é basicamente um carro normal. O Pajero não, pelo fato dele ter tração traseira por padrão, ter uma altura elevada, um entre-eixos curto, é um carro que exige mais habilidade do motorista. De segunda ou terceira marcha, ele tem uma tendência de rodar em curvas no cascalho. É um comportamento não muito bem-vindo para motoristas inexperientes. O motorista experiente vai tirar proveito disso porque é muito prazeroso fazer curva de lado, mas agora para trilhas pesadas o TR4 acaba sendo muito mais adequado. O carro tem redução e essa redução funciona de marcha ré, na primeira, na segunda marcha, então acaba sendo uma mão na roda nas trilhas mais pesadas. É um carrinho também que aceita muito bem modificações extensas, pneus maiores, suspensão erguida, ele vai aceitar melhor do que o Duster, que também recebe esse tipo de coisa, mas ele é feito para trilhas mais leves e até intermediárias. Na areia, que é uma situação muito comum aqui no Ceará, os dois vão muito bem, mas o Pajero, pelo fato dele ter caixa de redução, ele sofre bem menos. Então é possível rodar em velocidade baixa na areia e poupar o motor e o sistema de arrefecimento. O Duster não, pelo fato dele não ter reduzida, vai exigir um pouco mais de aceleração, um pouco mais de motor. O Pajerinho lembra o saudoso Vitara que eu tive, um carrinho espetacular, muito divertido, fazia curva de lado com uma facilidade impressionante, mas que ele ciscava, é um carro que ciscava no 4x2 em qualquer situação, situações onde o meu Polo, também 4x2, passava com certa tranquilidade. E a explicação para isso é que o Polo tem o peso maior
sobre o eixo de tração, ao contrário do Pajero e do Vitara, em que a tração principal fica numa parte mais leve do carro. Então o Polo passava em alguns lugares com tranquilidade, apesar de ter uma suspensão curta, com barra estabilizadora que prejudica ainda mais o curso da suspensão, ele passava tranquilamente em vários lugares. Inclusive, essa questão do eixo do motor sobre a tração é o segredo do Mille, do Fusca, da Kombi e também o segredo do fracasso de carros como a Chevy, que era um veículo de carga com tração traseira. Era muito leve e tinha dificuldade para andar em determinados lugares. Olha a situação em que eu coloquei o Vitara. Ele simplesmente não sai do lugar. E aqui o TR4 tentando subir uma ladeira de ré. Foi preciso engatar o 4x4 para sair de uma situação simples, onde qualquer carro teria saído sem dificuldades. Ou seja, no modo 4x2, o Pajero tem mais limitação que a maioria dos carros. No modo 4x4, eu sei, ele vira um trator imparável. No modo 4x2, o Duster é infinitamente mais seguro e também mais valente. Ter o peso extra do motor sobre o eixo de tração aumenta consideravelmente a aderência dos pneus, de maneira que em obstáculos semelhantes à caixa de ovos, sequer precise acionar a tração 4x4. E caso seja necessário acionar, o controle de tração faz o trabalho de travar as rodas que giram em falso e impedem o progresso do carro. Aqui, o controle de tração substitui parcialmente o bloqueio de diferencial. O Pajero TR4 não tem nenhum tipo de assistência eletrônica. Esse exemplar, inclusive, que eu testei, sequer tem ABS. Para quem busca um 4x4 para trilhas pesadas, para fazer modificações extensas, eu indico o TR4. Para quem quer algo mais seguro e confortável, que acomoda 4 adultos, tem a porta-malas maior, eu indico o Duster. A minha opinião sobre a superioridade do Duster é reforçada pelo comportamento em rodovia. Ele tem um comportamento muito mais benigno. Ele não tem tendência de sair de traseira, é mais estável em alta velocidade. Tá? O TR4 acima de 100 km por hora já fica incômodo, já é um carro incômodo, como o Jimny, o próprio Vitara Canvas também. E o Duster não, é um carro que vai rodar na rodovia com muita tranquilidade e não vai fazer feio no fora de estrada, seja na areia, seja na lama. E tem ainda a questão do consumo de combustível. Não é um fator determinante para o público desses carros, mas implica na questão da autonomia. O TR4 bebe muito, é absurdo o quanto ele bebe. Agora, se você faz questão de câmbio automático, somente o Pajero oferece essa opção, essa combinação com a tração 4x4. É um aizinho de 4 marchas, muito parrudo. O ruim dele é que agrava o problema sério do carro, que é o consumo, né? E o câmbio manual de 5 marchas é muito bom. Lembra o Vitara, lembra o Chevette. Eu jamais compraria um Pajerinho automático tendo à disposição esse câmbio manual espetacular. E aqui vai um alerta. Existe Pajero manual e automático com tração 4x2. A partir de 2011, a Mitsubishi começou a vendê-lo como alternativas aos então novos SUVs compactos urbanos. Nunca, jamais, em hipótese alguma, sob qualquer condição, compre Pajero com tração 4x2 pensando em aventuras. A não ser que você queira montar um carro de drift. É a única aventura possível com um carro desse. Ele tem todas as desvantagens de um TR4, sem a capacidade de tração adicional. Então, naquela situação que eu coloquei o TR4 ali, que eu mostrei anteriormente, um 4x2 teria ficado, necessitaria de resgate. Então, ele tem a estabilidade precária, espaço interno pífio, porta-malas pequeno, o eixo rígido que faz a traseira pular, é praticamente um avião com asa cortada. Para reconhecer um Pajero TR2, basta procurar a alavanca da tração entre os bancos. Se não tiver, fuja correndo como o diabo foge da cruz. O Pajero TR4 foi fabricado no Goiás até mais ou menos 2014 e 2015. E o Duster 4x4 foi fabricado no Paraná até 2019. Eu vou colocar na tela aí uma tabela com os números básicos de carros emplacados ano a ano. Isso é uma informação importante para você que pretende buscar alguns desses exemplares no mercado de usados. Caso queira o conjunto moderno do Duster, porém com tração 4x4 e câmbio automático, veja com carinho o Mitsubishi ASX.
Vendeu bastante, tem uma plataforma boa, tem um bom motor, é um carro robusto. O problema dele é o câmbio CVT totalmente inadequado ao serviço pesado. Se você não faz questão do câmbio automático, existe ele com câmbio manual também. Então é um carrinho compacto, muito valente e muito bonito em algumas versões aí especiais. Outro compacto valente é o Suzuki SX4, mas esse eu não conheço muito bem, não sei se é problemático como o Gran Vitara. Por falar em Gran Vitara, tem a segunda geração do Chevrolet Tracker. Ele vendeu mais do que o TR4 e segue a mesma receita em termos de construção e tração. É um carrinho bem parrudo, bem robusto. 2008 é o último ano modelo e também o mais fácil de achar. Não tem o charme do Pajero, por ser um Suzuki engravatado, e é um carro sem personalidade. Outro carro também que não sei como é o mercado é o Ford EcoSport 4x4. Eu acho bem bonitinho, é um carrinho bem legal e tem um motor excelente. Com 40 mil reais é possível comprar alguns dos 4x4 que eu mostrei aqui. Mas é importante lembrar que todos eles foram usados para aventuras de todo tipo. Então é importante deixar uma reserva para fazer uma bela de uma revisão. Nessa categoria de carro, vale mais o estado de conservação e de manutenção, como foi feita, do que propriamente a tabela. Eu vou finalizar aqui com o nosso quadro de medalhas, com a avaliação de vários aspectos desses dois carros. Analise e me diga a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui. Se não deixou o like ainda, é a hora, deixa o like, muito importante para mim. Fique com Deus e até a próxima.